Olá, seja novamente bem-vindo às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa primeira aula deste módulo que vai começar a tratar sobre o artigo. Bom, teria muito para falar aqui sobre o artigo, vamos falar muito sobre isso, mas já para deixar claro aqui que o Daniel Wallace, no seu livro, na sua gramática grega, ele divide o artigo grego em duas partes, na parte 1, na parte 2. E dentro dessas duas partes, ele vai tratar ali sobre questões de presença do artigo, sobre questões de ausência do artigo também. A gente vai ver como isso é importante. E isso também esse também é um assunto, o assunto do artigo é um assunto muito vasto, realmente, quando a gente trata sobre o grego intermediário, certo? Ou seja, nós vamos ter uma quantidade considerável aí de aulas para frente em que nós vamos tratar sobre esse artigo, como ele funciona, quais são os seus conceitos, quais são os seus usos e as ilustrações que a gente pode perceber desses usos, enfim. Então, vai ser interessante tratarmos sobre isso. Não precisamos também de desespero, assim, quanta coisa e tal. A gente tem sempre colocado aqui que quando a gente fala sobre artigo e sobre o grego intermediário de uma forma geral, a gente precisa lembrar que a gente precisa entender conceitos, a gente precisa entender princípios, a gente não precisa memorizar cada definição, cada tipo de uso do artigo, e as suas especificidades mais complexas. Olha, não é isso que a gente está buscando. A gente não está buscando esse tipo de memorização pela memorização, como um fim em si mesmo. A gente quer entender o funcionamento do artigo. A gente quer entender gramaticalmente como é que isso funciona dentro do meu texto e qual é a relevância, obviamente, que isso vai ter para a minha exegese. Basicamente, a gente está estudando aqui a gramática do grego com esse foco aqui. Eu quero melhorar a minha exegese, é isso que eu quero fazer. Eu quero entender como esse artigo me ajuda a entender o significado desse texto para aquelas pessoas naquela época. Eu não quero ser um gramático necessariamente, uma pessoa que vai saber dos meandros ali gramaticais e tal. Não necessariamente. Se você quiser, ótimo, melhor ainda, mas o nosso foco é como isso vai funcionar no nosso texto. Então, eu estou falando isso porque a gente está sempre se deparando cada vez mais qualificações, cada vez mais tipos de artigo. A gente já passou por todos os casos nos módulos anteriores. Enfim, a gente vai ali destrinchando e aparecendo cada vez mais casos e tipos e tal. Poxa, como é que eu posso resolver isso? Olha, aprenda como cada um desses conceitos pode melhorar a sua exegese, melhorar o seu entendimento do texto, e é isso que importa para o que a gente está fazendo aqui. Tudo mais são questões secundárias que têm a sua importância, mas a sua importância está baseada justamente em como tal conceituação poderá ajudar na nossa compreensão do texto, beleza? Então vamos seguindo aqui, porque a gente tem muita coisa interessante para ver. Normalmente, quando a gente apresenta um conceito gramatical, o que se faz é apresentar o conceito e apresentar um exemplo. A gente tenta sempre buscar o contrário, ou seja, a gente busca sempre apresentar um texto e ver o funcionamento desse texto para que leve você a entender como é que isso acontece, tá? Então, só para começar aqui, para lhe situar, nós estamos na parte do artigo, a parte primeira, não confunda com a parte 1 que eu falei lá no slide anterior. Ali no início do slide eu separo justamente um número que é para saber em quantas aulas, em quantas partes toda a ideia do artigo vai ser dividida, certo? Essa parte 1 vai ser uma parte 1 que vai ser vista várias vezes. Isso aqui já diz respeito ao controle do próprio Daniel Wallace. Só para que você não se confunda aí nessas partes aí. Então, origem, função, de onde veio o artigo, qual é a sua função,
quais são seus usos regulares e qual é e vamos falar também sobre a ausência do artigo. Essa parte 1 ela diz respeito a esses pontos aqui. Então vamos aqui para uma introdução, lendo aqui o texto de 1 Coríntios 5:9. Έγραψα χημήν εν τε επιστολέ με συναναμνήσθαι por nós. Então, já em carta vos escrevi que não vos associáveis com os impuros. Então, vamos lá. Έγραψα, que é escrevi. Χημήν, que é vos ou para vós. Então, eu escrevi para vós aqui no dativo. Então, aqui será um objeto indireto. Em te epistolei, ou seja, em carta. Esse já não necessariamente foi traduzido literalmente, ele é inferido do contexto, certo? Então, em carta vos escrevi, ou seja, que não, e aqui nós temos sinaná, mignisthai, que é não vos associáveis. E aqui nós temos pornós, de onde vem a nossa palavra, a palavra do português que tem a ver com pornográfico, pornografia, enfim, vem da palavra porneia, que significa impureza, e pornós, na verdade, são impuros. Então é essa raiz aí que está inferida. E aqui é um dativo de associação, né, com os impuros, os associáveis com os impuros. Muito bem. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é para o artigo grego. Então, se você está no grego intermediário, supõe-se que você já estudou os paradigmas do artigo e tudo isso, como ele funciona. Sendo assim, a gente tem aqui έγραψα, eu escrevi para vós, ou έγραψα, eu vos escrevi, εν te epistolei. Então, nós temos aqui um artigo, te. Nós temos um te, um tal, um eta, um acento circunflexo e um iota subscrito aqui. Esse nosso artigo está justamente no dativo. E ele está no dativo porque ele se associa à preposição en, que requer um dativo para ter esse significado de em, né? Como a nossa expressão em também, né? Então, no grego é en mais dativo. Enfim, você já reconheceu esse te aqui como um artigo. E aí a gente pode se perguntar qual é a função desse te aí, qual é a função desse artigo aí. Nós temos eu escrevi para vocês, έγραψα, eu escrevi, χημήν, para vós ou para vocês, então eu escrevi para vocês, εν te epistolei, então eu escrevi para vocês. Vamos fazer o seguinte, a gente vai traduzir isso aqui literalmente, para que você entenda aí qual é a desse artigo, certo? Então, vamos aqui, vamos traduzir isso aqui literalmente. Então, έγραψα, eu escrevi, está aí no aoristo, então eu escrevi, χημήν, eu vou colocar para vós, eu escrevi para vós, literalmente, eu escrevi para vós, en, nós vamos traduzir literalmente, então, em, te significará, vamos traduzi-lo para o nosso artigo definido no português, para a gente poder entender aqui como funciona. Então, em a epistolei. Então, eu escrevi para vós em a epístola. Me sinanamignisthai.
sinanamignesthai, que é eu escrevi para vós em a epístola, e aí o texto prossegue que não vos associasseis. Enfim, com os impuros. O ponto aqui é a gente perceber essa literalidade da primeira parte. Então, eu escrevi para vós em a epístola. Em a epístola, você sabe bem que não está seguindo muito bem aí o nosso padrão do português. Então, a gente junta em e a, e eles viram na. Certo? Então, eu escrevi para vós na epístola. Então, qual é a função, então, desse artigo aí? Então, qual será a função desse artigo, né? Você pode perceber que eu escrevi para vós na epístola, embora aqui na tradução da Almeida Revista Atualizada está em carta vos escrevi, mas qual é a tradução, na verdade, qual é a relação desse artigo aí com essa ideia aí da carta? Obviamente o artigo está ligado a essa carta, está ligado a essa epístola, né? Então, quando você entende na epístola ou em epístola, são duas coisas diferentes, certo? Duas coisas diferentes. Perceba aqui, ó, quando a gente coloca na epístola, vamos traduzir por carta, para ficar mais fácil. Então, já escrevi na carta, já escrevi em carta. Qual seria então a diferença entre na carta e em carta? Eu escrevi para vós em carta, escrevi para vós na carta. Ora, há uma diferença. Quando eu digo em carta, quando eu uso a primeira opção aqui, em carta, eu estou dizendo o gênero que eu utilizei. Eu não escrevi por e-mail, né? Eu não escrevi por telegrama. E eu estou usando aqui os exemplos da nossa época, mas Paulo poderia dizer, eu não os escrevi de outras formas. Eu escrevi para vocês em carta, certo? Eu escrevi para vocês em carta. Foi essa forma de comunicação que eu transmiti para vocês a minha mensagem, certo? Foi essa forma, foi assim que eu cheguei até vocês, através de carta, certo? Porém, quando a gente diz eu escrevi para vós na carta, isso já nos remete, e essa é a ideia que eu quero chamar a sua atenção aqui. Quando nós temos na carta, esse T aqui, a ideia dele é justamente apontar. Esse T, ele aponta para algum lugar, certo? Algum lugar. Por quê? Porque parece uma familiaridade. Como assim uma familiaridade, professor? Parece com algo que eu já conheço de alguma forma. O que eu já conheço? Essa carta. Eu escrevi para vocês na carta. Opa, então supõe-se que essa carta ela é conhecida dessas pessoas de alguma forma. Por isso a gente fala aqui de familiaridade. Então o artigo ele vai ter muitas nuances e muitas diferenças e tal, mas algo que chama a sua atenção é um apontar para algo que é conhecido de alguma forma daqueles que estão ouvindo, certo? Então, como você percebe aí, na carta, quando nós utilizamos o artigo definido em português, isso traz uma especificidade maior, uma familiaridade maior do que quando nós não utilizamos esse artigo. Dessa forma, o grego também, quando nós entendemos na carta, Paulo, o que a gente imagina? Que Paulo escreveu uma outra carta e que essa carta era conhecida dessas pessoas. Era uma carta que não era uma carta qualquer, foi escrita para eles e eles conheciam essa carta. E perceba aqui um ponto teológico interessante. Nós estamos tratando aqui de 1 Coríntios 5:9.
Ora, 1 Coríntios, mas Paulo está falando de uma outra carta. Uma outra carta. Tão conhecida das pessoas que ele dizia, eu escrevi para vocês na carta. Como assim na carta? Eu estou escrevendo uma carta agora, então se supõe que Paulo mandou uma outra carta anterior a 1 Coríntios. Então, na verdade, o que se entende é que 1 Coríntios, na verdade, não foi a primeira carta que Paulo mandou aos Coríntios, que 1 Coríntios teria sido mais ou menos uma 2 Coríntios. Ou seja, Paulo escreveu outra carta antes. Mas por que essa carta não está no cânon? Aí é uma outra questão teológica, mas só para deixar claro para que você entenda, Paulo, na verdade, ele escreveu uma outra carta, mas essa carta não está no cânon porque ela não foi inspirada por Deus. Aquilo que foi inspirado por Deus, 1 e 2 Coríntios, está no cânon, né? Está no Novo Testamento. Mas foi uma outra carta que não foi inspirada, foi uma comunicação, sim, como esta, também em 1 Coríntios é uma comunicação. Mas se a gente não for pensar em termos de inspiração, se a gente for pensar em termos de cartas, enfim, o ponto é que em termos de cartas, o que a gente poderia deixar claro aqui? Quantas cartas Paulo enviou para Corinto? Pelo menos a partir desse texto aqui de 1 Coríntios, quando a gente vê esse artigo aqui, a gente entende que Paulo escreveu uma outra carta. Tendo sido inspirado ou não, esse não é o ponto agora, mas é que ele escreveu uma carta, que é a carta que ele está dizendo aqui, certo? Esse artigo aqui nos indica que há uma carta, há uma segunda carta, que é essa que nós estamos lendo aqui, de 1 Coríntios, né? Essa foi inspirada. Agora, já adiantando um ponto aqui, que talvez você não saiba, é que Paulo escreveu uma outra carta e depois ele escreveu uma outra carta, que nós temos conhecimento. Mas o que acontece? Essa primeira carta, que é essa te epistole aqui que ele fala, né? Esta carta aqui que ele está falando, a primeira carta 1, ela não é inspirada, porque nós não temos acesso a ela. Nós só sabemos que ela existe, por quê? Porque essa segunda carta aqui, que na verdade é 1 Coríntios, ela sim é inspirada. Vou colocar aqui um i de inspirada, certo? Então Paulo escreve uma terceira carta, mas essa não é inspirada. Por quê? Porque quando a gente vê 2 Coríntios, certo? Então aqui é 1 Coríntios, na nossa Bíblia, né? E aqui é 2 Coríntios. Por quê? Porque quando nós vamos ler, essa aqui também obviamente é inspirada. Porque quando a gente vai olhar para 2 Coríntios, Paulo fala de uma outra carta, que não parece ser essa primeira carta, mas que foi escrita depois de 1 Coríntios, o que dá para se entender. Então você se pergunta, não é a primeira carta que ele mandou, não é a 1 Coríntios como a gente conhece, deve ter tido uma terceira carta. Então, na verdade, o que se entende é que os nossos textos de 1 e 2 Coríntios, em termos de cartas que o apóstolo Paulo enviou, são, na verdade, a segunda epístola que ele mandou para Corinto e a quarta epístola que ele mandou para Corinto, sendo que a primeira e a terceira não são inspiradas, já a segunda e a quarta são inspiradas. Então percebe como um artigo faz uma grande diferença, inclusive para a gente poder entender mais sobre o cânon, né, do Novo Testamento, entender que cartas estão ali no cânon e quais cartas não estão. Então isso faz uma grande diferença para a gente e vale a pena a gente estudar. Só por isso já é bem interessante. Então alguém pode se perguntar, não, mas tudo isso a partir de um artigo? A partir de um artigo. Um só artigo nos ajudou a entender questões teológicas bem mais amplas do que a gente poderia imaginar. Por quê?
Porque um artigo ele tem um poder, né, uma função de apontar para algum lugar, e essa familiaridade que ele apresenta já nos deixa muito claro que esse tipo que o estudo do artigo ele vale a pena para aquilo que a gente vai fazer, ok? Muito bem, vamos aqui para o próximo texto, certo? Um pouco sobre a introdução do artigo. Primeiro, o artigo grego ele é usado no Novo Testamento de forma mais frequente do que qualquer outra palavra, certo? Então, o artigo grego ele vai aparecer mais do que qualquer outra palavra no grego. Lembrando que o artigo tem várias diferenças, né, entre si. Nós temos o artigo no nominativo, no genitivo, no dativo, no acusativo, no vocativo. E esses artigos, eles vão ser colocados para a gente de tal forma que também tem nas suas formas da primeira, da segunda e da terceira declinações. Então, multiplicando isso aí, nós temos vários artigos, várias possibilidades do uso do artigo. Mas o ponto é, o artigo ele é muito mais usado do que qualquer outra palavra no Novo Testamento. Na verdade, os artigos eles vão aparecer aproximadamente 20 mil vezes, certo? Com 20 mil ocorrências no Novo Testamento. Ou melhor dizendo, uma em cada 7 palavras do Novo Testamento é um artigo. Você está lendo ali 7 palavras, na próxima certamente vai ser um artigo, mais ou menos isso, né? Ou seja, é uma média aí que a gente pode entender que vai sempre aparecer um artigo no seu texto. Você precisa justamente estudar o artigo, entender o artigo, porque ele é muito comum e, obviamente, significante. Então, se ele é comum e ele é significante, no sentido de que ele vai aparecer muitas vezes, mas ele vai aparecer fazendo diferença no texto, então, obviamente, vale a pena estudá-lo. Pode-se dizer também que o artigo grego nunca é insignificante, que era justamente onde eu já estava tocando nesse ponto. O artigo grego ele não vai ser insignificante. Você não pode dizer assim, esse é um artigo e ele não vai fazer muita diferença aí na interpretação do texto. Vai fazer. Porém, ao mesmo tempo, frequentemente não corresponde ao uso do artigo em português. E esse é um ponto importantíssimo. Não confunda o artigo grego com o artigo em português, certo? Não confunda. Até porque no português nós temos 2 artigos. O artigo definido e o artigo indefinido. Sim, professor, já sei disso, né? Aqui nós temos o, a, os, as e aqui nós temos uma, uns. Beleza. E daí? Qual é a relação desse artigo com o grego? É alguma relação, mas não é total. Até porque o grego não tem artigo indefinido. O grego não tem o artigo ou o artigo uma. Ele não tem esse artigo, certo? Existem outras formas no grego de mostrar definição e indefinição. Então, só para deixar claro aqui, é que ele, na maioria das vezes, ele não vai corresponder ao que nós entendemos como o artigo no português. Então, também é uma outra razão para a gente ter cuidado. O uso do artigo sempre leva, né, a ideia de exatidão, eu estou querendo ser mais específico naquilo que eu estou falando, e também a sutileza. Então, eu estou buscando especificidade, né, como o artigo pode trazer para a gente. Então, o uso do artigo leva à exatidão, a sutileza. Te epistolei nos indica a epístola, eu estou sendo exato no que eu estou avaliando aqui. Em suma, não se pode tratar o artigo como algo de menos importância, pois sua presença ou ausência é o elemento mais crucial para destravar o significado de muitas passagens do Novo Testamento. Na verdade, o artigo ele vai nos ajudar a interpretar muita coisa, porque vai ter muita coisa que o artigo é que é o mais importante. Se você entendeu bem ele naquele momento, vai lhe ajudar também na interpretação daquele texto como um todo, ok? Então era isto que eu queria passar para iniciarmos aqui com o artigo. Nas próximas aulas vamos continuar tratando sobre esse tema. Um grande abraço e que Deus o abençoe grandemente.